Estamos apresentando Fique Sabendo de Tudo. Fique Sabendo de Tudo. Com Josélio Leite. Muito bem, 12 horas e 30 minutos, 12h30, aqui na linda e querida Saré. Bem, nós já estamos aqui ao vivo no nosso estúdio online com o deputado Acrísio Sena, do PT. Já está conosco aí? Então bota o deputado aí na tela pra gente falar. Boa tarde, deputado, tá me ouvindo bem? Oi, José, tá saindo bom som aí? Tá ótimo, tá com Oi, você tá aí com qualidade. Você tá aí com Patativa, tô vendo aí do Patativa, né? É verdade. Deputado, muito obrigado pela sua presença aqui no nosso programa mais uma vez, deputado. Eu que agradeço, é uma honra estar no programa Líder de Audiência. Obrigado, deputado, obrigado. Deputado, nós vamos conversar muito sobre o processo eleitoral, a conjuntura política do Estado, mas eu quero, antes de iniciar nesse bate-papo sobre o processo eleitoral, eu quero falar sobre essa questão da redução aí do imposto, né, de ICMS, dos combustíveis, da energia, enfim. Como é que o senhor vê toda a situação? A governadora Isolda Sela está cumprindo, baixou para 18%. Como é que vai ficar isso no futuro, deputado? Olha, José, primeiro explicar para a população que o impacto inicial tem nessa redução, afinal houve uma queda substancial do valor do ICMS do Estado, prejuízo é gigantesco. Não vai surtir tantos efeitos, até porque o problema central do preço dos combustíveis é uma opção do governo federal em manter pelo câmbio, pela dolarização. Por isso que ele oscila, por isso que cresce tanto. O Estado poderia ter uma intervenção de um controle estatal do preço, botando a Petrobras, que é majoritária estatal, para subsidiar, inclusive, para poder controlar esse preço. O governo, por não fazer a sua parte, transferiu para os estados a responsabilidade na redução do ICMS, como se isso viesse a resolver. O que acontece? Nós vamos cortar recursos que já são pequenos, recursos da nossa própria receita, que já estão congelados desde quando o presidente assumiu, para enfrentar na área social, para enfrentar o problema no combate à fome. Há uma série de projetos sociais que serão impactados com a redução dessa questão do ICMS. Mas, mesmo assim, 11 estados da federação estão recorrendo dessa lei federal que impacta de sobremaneira nas receitas estaduais. Os municípios também vão ser penalizados, vão ser impactados com essa medida, né? Não, com certeza. Olha que o ICMS é o mesmo. Não houve alteração nenhuma, né? O ICMS é o mesmo valor que era quando foi criada a lei. Por que o ICMS não alterou nada e nós tivemos épocas de outros governos anteriores ao Jair Bolsonaro que nós reduzimos o preço da gasolina e agora não é possível, se era o mesmo valor do ICMS, né? R$ 2,50 o preço da gasolina na era Lula. 2,50, está quase 4 vezes mais agora na era Bolsonaro. Então, eu acho que é mais uma tentativa, o povo não está entendendo, que a expectativa de todo mundo é ver o preço da energia baixar, o preço dos combustíveis baixar, porque isso impacta nos produtos, impacta nos preços, né, dos produtos de maneira geral, principalmente na questão da alimentação. Então, o povo fica sem entender, porque é uma guerra de narrativas, podemos assim dizer. Mas, com certeza, não vai resolver o problema. É uma retirada de recursos substanciais dos governos estaduais e, mais uma vez, o governo federal transfere a responsabilidade que é dele, que ele pode, sim, controlar, como o governo Lula controlou via Petrobras, com a intervenção estatal, com subsídio, inclusive para equilibrar o preço do petróleo, e agora transfere para os estados. Uma manobra gigantesca e que eu tenho certeza que não é
não entra no cerne do problema do real valor do preço do petróleo e, consequentemente, dos combustíveis. Pois é, eu comparo essa medida do governo federal, eu não sei se o senhor concorda, com fogo de monturo. Você joga água, mas fica o fogo embaixo. De repente o fogo acende novamente. É o caso dessa medida. Por quê? Porque não mudou a política de preço. Então o dólar vai continuar subindo, tudo, assim que subir, vai voltar a subir também o combustível. Então, o senhor não concorda que é uma medida de fogo de monturo, como eu dei exemplo aqui? Olha, eu acho que é uma medida muito mais de cunho eleitoreira, e numa tentativa desesperada para mostrar algo para a população que não conseguiu mostrar em 3 anos e 6 meses, 7 meses aí, 6 meses, não conseguiu mostrar algo concreto. E, mais uma vez, é como eu digo, ele entra numa implicância com os governadores. O ICMS é o mesmo, desde o período que foi criada a lei. E esse impacto, você imagina, nós já estamos há 3 anos e meio com um congelamento no repasse da saúde e da educação. E a gente perder aqui o estado do Ceará 3 bi de reais, é um prejuízo muito grande, se nem reposição de parcela desses recursos que impactam nos projetos sociais nós teremos. Então, é uma transferência direta para as costas, não do governo do estado, mas para as costas da população, que vai amargar. É a população mais pobre, né? Exatamente. Basta ver o povo mais pobre voltando a cozinhar de carvão e de lenha, porque não pode mais comprar também um botijão de gás, que era a mesma coisa, que também impacta com os preços do petróleo, né? da gasolina, do diesel, do petróleo em si. Então, é o seguinte, é uma opção. Antes nós tínhamos o Estado que intervia para poder segurar o preço, com a Petrobras sendo o majoritário desse processo, e hoje é uma opção trabalhar o preço da gasolina pela flutuação do dólar. E aí todo dia muda. Juntamente, quando aprovou a redução, teve um reajuste de 10% da gasolina. E vai continuar reajustando. Não chega ao final do ano, nós teremos o mesmo valor do que eles estão comemorando, dizendo que vai haver uma redução. Não vai reduzir agora, porque tem como reduzir, porque você reduziu para 17% o ICMS, mas não sustenta, porque não é esse mecanismo que dá o real valor do preço do petróleo, da gasolina e do diesel. O governo tomou algumas medidas aí nesse período que está próximo às eleições, como é o caso aí dessa que nós estamos falando, né? E também em relação ao aumento do auxílio, né? Auxílio Brasil, como ele já chamou, era o antigo Bolsa Família, de 400 para 600. Eu tenho uma matéria aqui do deputado André Janones, que faz um alerta, um chamamento aí à população lá na Câmara Federal, que o governo parece que quer recuar desse aumento do Auxílio Brasil. O senhor tomou conhecimento disso? Ele quer recuar? Parece que o relator já quer mudar de opinião. Olha, o governo, ele faz todo um movimento, ora ele diz uma coisa e depois encaminha outra. Vocês estão vendo aí, nós entramos no período eleitoral, todo um conjunto de restrições para que não haja benefício, que não haja novos benefícios, novos reajustes, valorização. Aí, faltando 90 dias para a eleição, ele quer criar uma PEC, né, uma emenda à Constituição Federal, para poder fazer reajuste de uma série de questões que são impedidas. É inconstitucional. Na verdade, é um governo que age ao arrepio da lei. É um governo federal que desrespeita a Constituição, desrespeita o Supremo Tribunal Federal. Não tem regra de jogo, é difícil lidar com o próprio governo que não tem regra, ele não respeita regra nenhuma. Né? E aí o cara quer amordaçar a imprensa, quer fechar Supremo, criou um orçamento paralelo, um orçamento secreto, que é uma vergonha isso, que a população não tem como controlar esse orçamento, que é feito aí para alimentar o próprio Centrão, que ele tanto condenou.
Então, é aquela velha máxima, né? O governo federal trabalha, o governo Bolsonaro diz, faço o que eu digo, mas não faço o que eu faço. Deputado, vamos sair da nível Brasil, vamos falar sobre o Estado, vamos falar sobre a conjuntura política, o processo sucessório. A gente está vendo aí uma celeuma tão grande, celeuma que eu me refiro em relação à situação da base que o senhor pertence, que é do PT, PDT, que não se encontra ainda, né, com o nome de um candidato. Há uma disputa dentro do PDT e que também o PT se envolve nessa disputa, como o senhor sabe. Como é que está a situação? Hoje era para ser apresentada uma pesquisa, o PDT, isso foi uma sugestão do Ciro Gomes, e contratou uma pesquisa, registrou a pesquisa, mas que eu recebi agora uma informação que essa pesquisa não será mais divulgada, que é para saber quem está na frente, se é Roberto Cláudio, se é Isolda, se é o Evandro Leitão, qual é o candidato seria do PDT. Hoje não vai ser mais apresentada somente dia 11. Dia 11 essa pesquisa já vai estar defasada. Eu queria que o senhor falasse sobre isso aí. Deixa eu explicar. É um pouco, pessoal, para entender, é um pouco da TPE, da tensão pré-eleitoral, né, que é muito comum acontecer. Então, esse clima. Nós estamos no afunilamento do calendário eleitoral. Agora, do dia 20 em diante, nós já abre o prazo das convenções. Então, inevitavelmente, esse vai ter que ter um desfecho. O Ceará, é preciso o pessoal entender que o Ceará tem uma particularidade que eu acho que a maioria dos estados não tem. Nós temos, além de ter o Lula muito bem posicionado nas pesquisas, nós temos também um candidato a presidente aqui no Ceará, que é o Ciro, que está muito mal nas pesquisas, até no Ceará. Então, isso, o debate nacional, ele impacta aqui com o Ceará com muita força. Por quê? Porque o movimento que o PT vai fazer é um movimento pensando no Lula. O movimento que o PDT vai fazer é pensando no Ciro. Mas nós estamos dispostos, em nome da manutenção do projeto, trazer um nome que possa sintonizar essa experiência exitosa de 2006, 8 anos com o CID, em que o PT foi parte desse projeto. Quem trouxe o CID para vir nessa estruturação com o PT, eu ainda me lembro, à época, era a ex-prefeita Luiziane Lins, e depois, 8 anos com o Camilo, nós precisamos que o projeto avance. Nós achamos que o projeto avance. E nós precisamos de um nome que tenha maturidade política também, para entender essa dinâmica de 2 candidatos, com 2... Qual é o alicerce do projeto? É PT e PDT. O PT tem um candidato nacional à presidência. O PDT tem um candidato nacional. Então, o ideal é que o nome que venha a representar o Estado seja uma balança para equilibrar essa dupla realidade. Nem tanto a terra, nem tanto ao mar. Então, o desafio, e aí, por que a pesquisa? Uma pesquisa eminentemente quantitativa, né? Ela não daria conta, hoje, a complexidade e a dinâmica do estado do Ceará. Agora, eu ainda continuo achando que o melhor encaminhamento feito é pelo ex-governador e atual senador Cid Gomes. O que ele diz? Gente, vamos fazer o seguinte, o nome melhor posicionado nas pesquisas e também o nome que mais aglutinar, seja o nome agregador da base, que é grande, 20 partidos que estão nessa base, o nome que mais aglutinar é o nome que tem que ser legítimo. Essa é a primeira questão. O segundo questionamento, há uma reivindicação também legítima da governadora Isolda pleitear a sua reeleição. Qualquer um faria no lugar dela, pleitear a sua reeleição. Então, esse conjunto de realidades é que coloca as grandes dificuldades, porque às vezes a vontade política que favoreça o meu palanque, X, necessariamente, ou Y, não é a realidade que aglutina o próprio estado do Ceará. Então, eu creio que esse debate nacional também está tensionando o Ceará, e nós estamos, do PT, muito seguros, nós entendemos que a definição é do nome do PDT, cabe ao PDT,
escolher esse nome, né? Mas nós achamos também um partido como o PT, que tem duas principais lideranças do Estado, com capacidade política de interferir o rumo da eleição, que é o Lula e o Camilo, nós queremos ser ouvidos. Até porque você bota 4 nomes, oferta 4 nomes para a sociedade, para o eleitor poder opinar, e um aliado estratégico que vem há 16 anos junto não dá uma opinião. Então, nós queremos também opinar, respeitando essa condição do PDT ter a prerrogativa, e nós também opinarmos, seguindo a metodologia de construção do próprio Cid Gomes, de pesquisa. E a Isolda tem a professora Isolda, governadora, tem uma realidade que Roberto Cláudio e Camilo não tiveram. Ela inicia as pesquisas com 2 dígitos. Roberto Cláudio e Camilo Santana, quando foi, respectivamente, governador e foram também, e foi prefeito, iniciaram com 1 dígito e muito lá embaixo. Ou seja, o governador Isolda, a parte de 2 dígitos, é a primeira mulher governadora, pode sacramentar isso na história, é a referência do principal projeto de Estado estruturante do Estado do Ceará, que é a questão da educação. Isso não é uma coisa pequena, que é o modelo e referência para o Brasil, e é a possibilidade da gente fazer a grande narrativa e o contraponto com o principal adversário que está vinculado à questão das armas, vinculado às forças bolsonaristas, que é a campanha da nossa oposição aqui no Ceará. Deputado, eu não sei se o senhor, eu inclusive já até informei, não sei se o senhor já tomou conhecimento, porque eu recebi essa informação agora há pouco, há instantes, de que não irá mais ser apresentada essa pesquisa, inclusive já foi registrada, né? E não irá mais ser apresentada hoje, somente no dia 11 de julho. E eu digo que dia 11 essa pesquisa já não vale mais, já está atrasada. Claro. Não, essa pesquisa não vai ser mais apresentada hoje como estava certo de apresentar. Essa é a informação que eu tive das minhas fontes. Sim. Como o senhor avalia essa questão? Por que esse recuo de não apresentar? O senhor tomou algum conhecimento, o motivo de não apresentar essa pesquisa? Não, eu não sei, esse é um problema doméstico do próprio PDT. Agora, de fora eu posso dizer que a metodologia apenas da pesquisa, a própria governadora Isolda foi muito feliz. Pesquisa mede a realidade, é o termômetro do momento. Nós temos que também avançar, eu estou trazendo a fala da governadora Isolda, nós temos que trazer também, avançar para a metodologia de construção do nome, a questão da capacidade agregadora da base aliada. Eu acho que aí sim, eu acho que a pesquisa, como foi pensada, é uma metodologia incompleta. Porque se você não soma a pesquisa com essa outra capacidade de juntar e sentir a opinião dos aliados, você constrói uma coisa de cima para baixo. Você não tem diálogo, né? Então, a metodologia que o próprio senador Cid propõe é uma metodologia dentro do processo construtivista, né? Podemos assim dizer. Que ele vai ouvir a opinião dos aliados e vai aferir também uma pesquisa que não é a só que eles pediram, quantitativa, também qualitativa, podendo fazer combinações de cenários com apoio do candidato a presidente A e B, como é que se daria a reação de cada candidato, porque nós temos pesquisas também, e nós sabemos, né? Nós sabemos como é que quando bota Lula e Camilo no apoio a um candidato, ele sobe que nem um foguete dentro do estado do Ceará. Deputado, voltando a falar sobre a questão da manutenção da aliança, manter unido essa aliança de muitos anos. Se fala muito, o senhor acabou de falar, em nome da manutenção da aliança, nós temos... O PT não tá fazendo muito, porque o PT teria um encontro estadual, não aconteceu o encontro estadual, o PT vem se segurando, né? Inclusive o Ciro Gomes já mandou procurar o rumo, o PT vem se segurando, se aguentando, e em nome dessa manutenção, o PT não está se desgastando. Não seria o caso do PT tomar uma postura, o Partido dos Trabalhadores? Não, nós temos que seguir o nosso caminho. Se já mandaram a gente sonhar ou passear, como o Ciro falou, vamos lançar uma candidatura.
e vamos ver quem que vai para o segundo turno, se é o PT ou o PDT, porque aí pelo menos resgatava, pelo menos assim, o respaldo do PT, porque aqui na nossa região, deputado, eu sou sincero, eu quero até informar, o PT anda desgastado, o PT do Estado, não Lula, mas o PT do Estado por conta dessa acomodação, né, de esperar a definição do PDT, já que o PT deu toda a carta branca para apresentar o candidato, a candidata Thaís Rodacella, onde todos defendem, poucas pessoas defendem outro nome, e, enfim, tudo isso. Você não acha que o PT teria que tomar uma posição diferente? Olha, Já deveria. Certo, Jocélio, eu diria que o PT está dentro do seu prazo regimental. Nós temos tempo suficiente para isso. Nós estamos muito tranquilos. Nós estamos há 3 anos e meio com o líder das pesquisas no Ceará, que se chama Luiz Inácio Lula da Silva, que a última agora, nós estamos com 45% nas pesquisas do Ceará. O que nós vamos ter que se preocupar com nós, com Lula, sem nem definir candidatura, nós estamos com 45%. Nós temos um governador que saiu com 80% de aprovação. Então, quem tem que ter paciência nesse jogo mesmo somos nós, tranquilidade mesmo. Então, se a gente tem os 2 líderes nas pesquisas do Ceará, que é Lula e Camilo, né? O pessoal tem que entender o seguinte, que não tem construção de vitória no estado do Ceará sem o PT. Não tem como. Nós temos também pesquisas. O PT, assim como foi em 2006, sem o PT não ganharia a eleição em 2006 no estado do Ceará. E o PT foi peça importante quando elegeu o Cid. O PT foi decisivo. Como é decisivo hoje? Nós temos Lula com 45% das pesquisas, Bolsonaro com 25%, Ciro com 9%. Tem que olhar e dizer o seguinte, rapaz, há uma inversão de valor, em algumas análises que estão sendo feitas por alguns interlocutores. Deputado, é justamente então, assim, então, nós temos pesquisa mostrando que para onde caminhar Lula e Camilo, ele interfere no curso da história das eleições do estado do Ceará. Nós estamos colocando um posicionamento, a importância desse projeto, que tão importante é para o Ceará, inclusive superior ao nome. Mas aí é o seguinte, vai ter um limite. O PT já colocou as suas condições. Não, eu particularmente acho, e sempre digo nas minhas entrevistas, eu não trabalho com veto a nenhum dos nomes do PDT. Acho que são grandes nomes, qualquer um estaria à altura para conduzir o estado do Ceará. Não tem veto. Agora, nós temos leituras. Nós temos a leitura que nós temos. O nome que melhor sintoniza este momento no Ceará é o nome da governadora Isolda, por tudo isso que eu já comentei. Nada de veto, nada de preconceito com nenhum candidato, mas o nome que está mais sintonizado com a metodologia do Cid se chama a governadora Isolda. Deputado, é baseado justamente em todo esse questionamento que o senhor colocou aí, toda essa avaliação do PT, Lula, em primeiro lugar nas pesquisas, é um nome forte, inclusive pesquisas apontam, né, que o candidato sendo apoiado por Lula sai em primeiro, seja qualquer um, né, seja qualquer uma pessoa que se for apoiado pelo Lula, sai em primeiro para governador. Aí nós temos aí o governador Camilo Santana, que também é do PT, né? O Eunício Oliveira já se dispôs a apoiar a candidatura do PT, que é o MDB, e demais partidos. Se saísse um partido, se saísse um nome, inclusive tem nomes o PT tem nomes para isso, se saísse um nome e fosse disputar o segundo turno, por exemplo, porque poderia dizer, não, vamos lançar o candidato do PT, o PDT lança o seu candidato e lá na frente se encontra. Quem perder ou quem for para o segundo turno apoia um outro. Não poderia ser costurado isso aí, porque o PT é forte, o PT está aguentando aí, inclusive se desgastando, porque aqui eu quero explicar para o senhor o seguinte, aqui no interior, aqui na região do Cariri Oeste, por onde eu ando, o pessoal é revoltado com essa questão, com essa indefinição. Mas eu diria que seria do PT uma atitude imatura. O PT tem 2 trunfos na mão que estão consolidados.
Não tem como ser alterado. Lula, a força do Lula no Ceará e a força do Camilo não alterarão. Por isso que quem tem que fazer essa leitura com um pouco mais de humildade, com menos arrogância, é quem vai precisar desse capital político do Lula e do Camilo, né? Eu acho que ele tem que fazer isso. Agora, a quem favorece rachar o campo, esse campo democrático popular? Essa é a grande pergunta. Qual é o principal beneficiário com esse racha de uma candidatura do PT e do PDT? Nenhum dos dois ganham. Perdem os dois e poderão ser surpreendidos. Poderão ser surpreendidos pelo adversário. Então, a tentativa do governador Camilo em insistir em manutenção da aliança está correta. Da paciência histórica está correta. O senhor acha que a manutenção da aliança não acontece segundo turno? Por exemplo, se manter a aliança, né, PT e PDT, e sair um candidato do PDT, tá certo? Não vai acontecer segundo turno, ou vai acontecer segundo turno? Eu acho que nós entraremos para uma fase de indefinição. Eu não sei. Eu só sei que o racha não favorece nem PT nem PDT. Eu estou absolutamente seguro. Essa tática, para nós, é uma tática que favorece ao adversário. Eu estou muito seguro disso. E não sei qual é o rumo que nós teremos, né? Tendo uma candidatura do PT e do PDT. Eu não sei qual é o rumo. Né? Quando você botar os carros para andar, botar a tropa na rua, aí ninguém sabe não, aí a temperatura aumenta, aí volta aquela máxima, né, do pescoço para baixo a canela, aí termina. Ninguém sabe o desfecho disso. Eu não sei o desfecho disso. Portanto, eu não levo em consideração... De qualquer maneira, toda essa situação que de qualquer maneira... Nós não podemos levar em consideração que a fala do presidenciável Ciro Gomes seja o sentimento coletivo do PDT, que não é. Eu estou aqui na Assembleia Legislativa. Não é o sentimento coletivo. Todos sabem. Todos sabem. Não é o sentimento coletivo do PDT. Lógico. A fala do Ciro. É o sentimento de uma realidade no estado do Ceará muito difícil, inclusive para ele. Agora, a gente precisa também entender que há um limite, vai chegar um limite. O PT vai chegar numa determinada situação, que ainda tem, para poder chegar e dizer o seguinte: olha, nós temos que tomar o nosso rumo, a nossa decisão. Não será por conta do PT o racha. Isso aí eu tenho plena segurança. O PT não será por conta. O PT tem segurado, inclusive suspendeu, a segunda vez que suspende o seu encontro. Para quê? Para que o PDT resolva internamente, porque o problema não é nosso do PT, não, gente. Quem tem que resolver essa indefinição, quem é o nome, não é o PT, é o PDT, que tem a prerrogativa de indicar. Quem é o nome do PDT é um problema interno do PDT. Agora, o PT já também sinalizou. Nós temos alguns limites do ponto de vista para poder avançar, dependendo do nome que está colocado. E o PT está vivo. O PT tem pesquisa qualitativa que mostra que em qualquer cenário nós estaremos vivos. Seja para a conclusão, seja para o enfrentamento, o PT está vivo. O senhor não avalia que vai acontecer uma outra confusão, uma outra celeuma, né, uma outra polêmica em relação à vice, porque o PSD de Domingos Filho quer a vice, e o PT também quer a vice. Não vai haver outra celeuma depois que definir a candidatura da chapa? Não, gente, não. A grande questão do PT é que a gente construiu um nome de consenso para governador e o nosso candidato a Senado, o Camilo. Essa discussão de vice não é o centro do PT, não. Pode ficar tranquilo, eu tenho acompanhado, não é o centro do PT. Então... Obviamente, se quiser nos dar, a gente ficaria muito feliz. Mas não tem problema. A gente pode até pedir, né? Saber, outra coisa é dar, né? Então a gente pode até pedir. Mas não é o centro. O centro do PT é manter a aliança com um nome que coesione, com um nome que entenda essa realidade do Ceará, ter dois presidenciáveis, que o PDT faça a campanha do Ciro, que o PT faça a campanha do Lula, e a gente entenda que, do ponto de vista do Estado, a gente mantém a unidade no mesmo projeto. Se isso não for capaz, a vida segue. E aí nós vamos para a disputa, é a vida. Mas não será o PT, né,
o ponto de partida para poder fazer a ruptura. Né? Olha que já foi muito provocado, já foi muito espezinhado, já foi muito, inclusive, criticado o próprio PT de forma muitas vezes injusta, mas não são esses os motivos que nos levam. Por quê? Porque Lula lidera as pesquisas, consolidado no estado do Ceará em primeiro. Camilo lidera as pesquisas no Senado e Lula e Camilo são as duas grandes referências políticas e ambos são do Partido dos Trabalhadores. Como é que vai se fazer a mantença da aliança PT e PDT, o candidato do PDT? Como é que vai ser o palanque do Lula? Como é que vai ser o palanque de Ciro? Já pensaram nisso? Nós já tivemos isso não é a primeira vez que nós já tivemos com o Cid. Nós já tivemos com o Cid, um palanque duplo aqui, e não teve problema de poder conduzir isso. Né? Por isso que eu estou dizendo, precisa quem estiver na frente da condução entenda essa realidade, que não será o candidato do PT, naturalmente, uma extensão da candidatura do presidente do PDT. Porque aí é difícil para o PT. Como é que o PT vai abrir mão de ter todo esse capital político dentro do estado do Ceará, sabendo que para onde ele marchar, ele decide a eleição, abdicar de um movimento que seja anti-PT? Não existe isso, não existe essa possibilidade. Deputado, e o senhor não avalia também que com essa morosidade, né, nessa indefinição, e quanto mais tempo levar, quem está ganhando aí com isso é a oposição? Não, eu diria que precisa se recompor, né? Precisa se voltar a reinar a tranquilidade para a escolha do nome, porque ninguém imaginava que esse nome iria tomar uma disputa pública entre dois nomes do PDT, que partiram mesmo e foram para a disputa, mostraram que os dois queriam mesmo estar na disputa, mas não imaginávamos que eles chegassem a esse ponto. Então, eu acho que o PDT tem que fazer o seu freio de arrumação, chamar essa discussão, e acho que o nome que já está sendo solicitado para vir, para poder juntar e coesionar isso, é o nome do senador Cid Gomes, como grande estrategista, como sempre foi no estado do Ceará. Eu acho que nós estamos precisando que o Cid venha para, juntamente o Cid representando o PDT e o Camilo nos representando, nós fazemos essa grande unidade no estado do Ceará. Só teremos essa unidade se tiver passar por essas duas mentes, um pelo PDT, que se chama Cid Gomes, e o outro pelo PT, que se chama Camilo Santana. Aí eu acredito que nós teremos uma boa síntese. Deputado, muito obrigado, eu quero lhe agradecer, eu sei que sua agenda está muito corrida, inclusive muito tempo já, estamos com 40 minutos de entrevista, o senhor vai para Canindé, me parece, e já está tratado. Eu quero lhe agradecer e deixar aí os microfones e a tela para suas considerações finais. José, primeiro parabenizar o programa, agradecer, eu só tenho a agradecer ter um momento desse falar para todo o Cariri, com um programa bastante conceituado, democrático, líder de audiência, e queria mandar um pouco da minha agenda. Eu estarei aí novamente. Sim. Não fui ainda lhe fazer uma visita ao vivo, né? Estou devendo. Venha. Eu estarei no Cariri, aí em Juazeiro, nos dias 14 e 15 de julho, na próxima semana, né? Na próxima semana, 14 e 15. Na quinta-feira, dia 14, 10 horas da manhã, eu estarei numa reunião com os quilombolas lá em Jardim. Às 18 horas eu estarei numa audiência pública no ginásio poliesportivo com os educadores físicos, os profissionais da educação física. Na sexta, na Câmara Municipal, nós teremos uma audiência em Juazeiro sobre resíduos sólidos. E, à tarde, estou programando uma reunião com os taxistas, porque a lei que foi aprovada, eles estão pleiteando para poder circular na região aí do Cariri, e estão enfrentando algumas dificuldades do ponto de vista. Então, vou esperar aí para a gente poder, em breve, estar juntos e aproveitar para fazer essa divulgação e agradecer mais uma vez pelo seu programa, pelo espaço, tá bom? Obrigado, deputado. Bom trabalho, boa viagem, tá? Fique sabendo de tudo com Josélio Leite.